Boa noite para os obreiros, para os levitas, colaboradores, os membros e todos os demais que estão agora ligados aqui no programa Obreiros em Foco, aqui pela Rede 21, você que nos acompanha também pela Rede Aleluia, você que está agora no Facebook e no YouTube. Vamos ficar juntos nesta programação, neste programa Obreiros em Foco especial desta noite de sábado. Estamos aí numa grande expectativa, pois teremos neste domingo o Dia dos Impossíveis, uma grande oportunidade para todos. E estamos também nessa programação especial pós terceira vigília da peneira. Eu tenho certeza que estas 3 vigílias impactaram positivamente a vida de todos os obreiros do Brasil e todos os servos do Brasil e todos que participaram. Se você, minha amiga, meu amigo, conhece algum obreiro, alguma pessoa que você sabe que não participou das vigílias da peneira, então é bom que você avise para essa pessoa, é bom que você diga para ela assistir ao programa Obreiros em Foco de hoje, porque daqui a pouco eu vou falar do risco que essas pessoas estão correndo e vou falar também o que acontece quando uma pessoa abandona a fé no Senhor Jesus. Como que o Espírito Santo considera, como o próprio Deus considera uma pessoa que um dia conheceu a verdade e ela se afastou da presença de Deus, tá certo? Nós vamos falar daqui a pouco no programa Obreiros em Foco. Você que teve uma experiência gloriosa e maravilhosa em uma das vigílias da peneira, em uma das 3 vigílias da peneira, você pode enviar a sua experiência, envia um áudio, envia um vídeo, uma mensagem de texto, diga aqui para a equipe do programa Obreiros em Foco, aqui para o pastor Rui e todos os demais, inclusive, pastor Rui com a gente nessa noite. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Bispo Ilan. Boa noite a todos os nossos amigos do programa Obreiros em Foco. Tá certo. O pastor Rui vai trazer daqui a pouco também mensagens e participações daquelas pessoas que enviaram para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 953392828. Tá certo? Você pode enviar, como eu disse, uma mensagem de voz, envia o seu vídeo, ou você pode até mesmo enviar um texto dizendo que você tem um testemunho e nós vamos falar com você aqui no programa Obreiros em Foco durante a semana ou até mesmo no programa de sábado, tá certo? E você pode também participar acessando as redes sociais do programa Obreiros em Foco, que é Obreiros Universal Oficial. Esse é o endereço no Instagram. Tem também o Facebook, né, pastor? Obreiros Universal e o nosso WhatsApp, né, Bispo? Que Sim. A pessoa pode acessar e mandar seu comentário, como o senhor disse, todos os posts, áudio, texto, para que a gente possa ler aqui no nosso programa. E se a pessoa quiser participar numa das redes sociais, o Facebook é o Obreiros Universal. Obreiros Universal. Isso. Tem no YouTube também. YouTube também, Obreiros em Foco. Obreiros em Foco, tá certo? Vocês podem participar com a gente. Nós vamos agora acompanhar uma matéria social, uma matéria muito especial que os obreiros da Igreja Universal realizam. Esse trabalho que, desde o início da Igreja Universal, por falar em matéria social, nós estamos numa semana também especial, porque nós estamos arrecadando dos membros, dos obreiros, de todas as pessoas, itens da cesta básica. Da cesta básica. Alimentos não perecíveis, né? Alimentos não perecíveis, esses são os itens da cesta básica. Você que pode conseguir um ou mais quilo de arroz, feijão, açúcar, óleo, café, sal, macarrão, molho de tomate, sardinha em lata, biscoito salgado, biscoito doce, água. Você vai entregar em uma das Universal, ou aqui no Templo de Salomão, que nós estamos preparando este domingo. Nós vamos falar mais daqui a pouco a respeito, vai ser muito especial na Igreja Universal, tá bom? E tem também o kit de
Higiene pessoal. A gente pode mostrar aí os itens que você pode procurar uma Universal e doar. Um papel higiênico, escova de dente, pasta de dente, absorvente, que mais ali? Aparelho de barbear descartável, sabonete, para prepararmos o kit de higiene para ajudar as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam do alimento físico. Mas nesse domingo nós vamos também levar para as pessoas a comida que não perece, o pão que não perece. O Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, porque o homem, nós não somos apenas corpo, mas assim como Deus é uma trindade, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos uma trindade. Nós somos corpo, alma e espírito, tá certo? Então nós precisamos do alimento físico, mas precisamos também do pão que não perece e que todos estarão neste domingo recebendo desse alimento espiritual, do qual vamos falar mais no decorrer do programa Obreiros em Foco. Vamos acompanhar juntos essa matéria social. O Covid-19 abalou o mundo. Pessoas que nunca passaram dificuldades financeiras se depararam com uma nova realidade. Para aqueles que os dias já eram difíceis, a situação ficou ainda pior. Em uma realidade onde a fome cresce a cada dia, o trabalho do Unisocial, grupo criado pela Igreja Universal para atender os desfavorecidos, precisou ser intensificado. Nós somos impulsionados pela fé, é claro, em ajudar, em fazer alguma coisa por aqueles que estão sofrendo, até porque eu sofri um dia. Eu sei o que é a fome. Isso aqui é tudo doação. Tudo doação. Se ninguém chegar e doar, A gente não tem como correr atrás, porque eu vendia as coisas na Zona Sul, mas não tem como ir mais, né? Por causa desse negócio. acabou a renda, né? Acabou. Estou desempregada e olha, glória a Deus que hoje eu consegui uma cesta básica. Agradeço muito ao pessoal da Universal. Pode passar no Universal mais próxima da sua casa, deixar um alimento não perecível. Se você tem condições de deixar uma cesta básica, deixe, porque com certeza vai chegar até um local como esse, a uma pessoa que mais precisa e mais necessita. Nos ajude a ajudar mais pessoas e realizar ações como esta. Cada um faz a sua parte e muitos que precisam serão ajudados. Este é o trabalho maravilhoso realizado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Há tantos anos, este tem sido, na verdade, porque o Senhor Jesus disse, quando fizeste aos meus pequeninos, a mim o fizeste. E nós não negligenciamos, em hipótese alguma, de forma alguma, este trabalho que é tão importante, porque a solidariedade, o pastor Rui, não tem religião. Nós não escolhemos a pessoa que vai receber a cesta básica. O critério para que a pessoa receba a cesta básica é a necessidade dela. Se ela precisa realmente e ela buscar ajuda e nós tomarmos conhecimento, pode ter certeza que ela vai ser alcançada. É o amor ao próximo, né, bispo? Essas famílias que recebem essa cesta básica, elas recebem porque há uma necessidade, onde muitas das vezes os órgãos governamentais não dão essa assistência. Aí vem a igreja e dá a assistência que vem de Deus para ela. Com a ajuda dos membros, com a ajuda dos obreiros, com a união, então a gente consegue alcançar as pessoas necessitadas. Este domingo vai ser o domingo dos impossíveis, o segundo domingo. Mas antes de falarmos do domingo, vamos ouvir experiências daqueles que participaram das vigílias da peneira. A primeira vigília, a segunda vigília da peneira e esta terceira vigília que foi fechado o propósito com a entrada
no tabernáculo, para ali deixarmos as cinzas dos problemas, na verdade, podemos dizer assim, daquilo que era o mal que estava tentando peneirar os servos de Deus, tanto nos pensamentos como nos sentimentos. E eu tenho certeza que a partir desta terceira vigília, um grande avivamento, uma grande renovação na vida de todos os servos em todo o Brasil e em todo o mundo. Acompanhe essas experiências. Eu sou obreira carmelita aqui de Cambará. A vigília da peneira tem sido muito boa, tem sido renovadora para mim. Somente quando o bispo falou sobre gratidão hoje, eu lembrei que, como eu cresci dentro da igreja, passei a adolescência, ele me guardou de não ter conhecido as coisas erradas no mundo, não ter sofrido lá no mundo. Ele tem me guardado até hoje, na presença dele. E hoje eu sou grata por tudo que ele tem feito pela minha vida. Acabei de participar da segunda vigília da peneira e uma coisa que me deixou muito marcado é que nós não podemos entristecer o espírito. E nós vemos que o mal, a forma que ele mais age dentro de nós é fazendo isso, que nós venhamos entristecer a Deus guardando sentimentos, mas hoje, graças à misericórdia dele, eu coloquei tudo isso para fora, estou preparado para a última vigília da peneira. E daqui a pouco, no programa Obreiros em Foco, eu vou falar como a palavra de Deus chama, considera uma pessoa que virou as costas para a fé, que abandonou a fé, que virou as costas para o Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Pastor Rui tem aí uma pergunta. Sim, bispo, eu tenho a pergunta da Denise, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela diz assim: boa noite a todos. É normal eu ter o Espírito Santo e às vezes me sentir fraca, bispo? É para mim essa pergunta? É para mim, pastor Rui? Se for, eu respondo. Tá bom. É normal a pessoa ter o Espírito Santo e se sentir fraca? É absolutamente normal, totalmente normal. Como outro dia nós estávamos respondendo algo parecido, que não é normal a pessoa ter o Espírito Santo e ser fraca. E, na verdade, bispo, a gente passa por lutas, tribulações. Mas essas lutas e tribulações não são fraquezas, mas sim motivação para que a gente persevere e cada dia mais estejamos firmes com Cristo Jesus. Então, não é normal, vou responder para... O nome dela? Denise. Denise. Não é normal, Denise, a pessoa ter o Espírito Santo, a Denise de Porto Alegre, essa terra maravilhosa onde estive por 7 anos. Legal. Do ano de 93 a 2000, onde minha filha nasceu lá em Porto Alegre, em 94. Então, é assim, a pessoa tem o Espírito Santo, ela não é fraca. Ela não é fraca. Mas, às vezes, ela se sente fraca. Até diz lá a Bíblia, diga ao fraco que eu sou forte. Eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Quer dizer, mas como é que pode? Eu fiquei muito tempo sem entender. Diga ao fraco que eu sou forte. Ou seja, você está se sentindo fraco, mas você é forte. Diga, eu sou forte. Eu estou agora me sentindo fraco, mas eu sou forte. E outro detalhe, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você está se sentindo fraca, ô Denise, como disse o apóstolo Paulo, é aí que você está forte. Está forte. Tá certo? Nós vamos agora a uma pergunta. Tem alguém que quer perguntar no programa Obreiros em Foco. Vamos lá. Olá, bispo. Meu nome é Dona Dulce. Gostaria de saber como eu posso ajudar uma pessoa a receber o Espírito Santo. O seu nome é Dona Dulce. Tá bom, Dona Dulce. Então, como é que eu posso ajudar uma pessoa a receber o Espírito Santo? Olha, é você falar para ela sobre a entrega. Porque o que a gente observa é que existem pessoas que estão na igreja há muito tempo. O Bispo Júlio tem batido nesta tecla aqui no programa Obreiros em Foco, que não é normal a pessoa estar na igreja
e demorar muito tempo, estar na igreja 3, 4, 5, 10, até mais tempo e não ter o Espírito Santo. E quando a gente fala do Espírito Santo, a pessoa fica assim como se ela nunca tivesse escutado falar. Mas o que acontece com essas pessoas que participam às quartas e aos domingos e nós sempre falamos do Espírito Santo? Eu não sei, parece que existe um bloqueio, parece que existe, sabe, algo que a impede de entender. Mas a maneira melhor de você ajudar uma pessoa a receber o Espírito Santo é mostrando para ela que ela precisa se entregar. Alguns perguntam, o que significa se entregar? O Senhor Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que aceitar perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, vai ganhar. Então, quando a pessoa se entrega de corpo, de alma e de espírito, ela não fica dividida. Ela não fica dividida entre se entregar para Jesus e viver para si mesma. Quantas pessoas essa semana, o bispo Júlio falou sobre isso, que elas não querem se batizar. Por que elas não querem se batizar? Porque elas não se entregaram 100%. Elas têm dúvida. E se eu me arrepender? E se eu quiser ainda experimentar alguma coisa no mundo? E se eu quiser cometer algum pecado? E se eu quiser fazer algo que contraria a palavra de Deus? Então, enquanto a pessoa tiver esses pensamentos, ela não consegue se entregar. Agora, quando ela disser, não, eu quero entregar minha vida 100%. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu me rendo, eu me entrego, então, imediatamente, ela vai receber o Espírito Santo. Se ela entender isso, então não vai demorar para que ela seja batizada com o Espírito Santo, porque assim foi comigo. Assim, com certeza. Provavelmente foi com o pastor Rui, né? Com certeza, bispo. E com todos que se entregam. E nós não somos melhores do que aquelas pessoas que estão na igreja e ainda não receberam o Espírito Santo. Não somos, em hipótese alguma. A diferença é essa, a entrega. Tá certo? Nós vamos agora acompanhar juntos o testemunho da Priscila. A Priscila, ela um dia se afastou, os seus pés resvalaram e ela teve uma experiência triste, uma experiência amargosa. Nós vamos escutar o relato da Priscila e daqui a pouco eu vou falar como a palavra de Deus trata e fala da pessoa que se afastou de Deus. Meu nome é Priscila, tenho 34 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Eu cheguei na igreja com muitos problemas, mas o que mais me afligia era a minha vida sentimental. Fui muito bem acolhida por todos. Passei pelo processo de libertação, tive meu encontro com Deus e fui levantada à obreira. No decorrer desse tempo, eu sempre me baseava na palavra que eu ouvi quando eu cheguei. E se alguém me servir, o Senhor o honrará. E eu tinha isso comigo, mas foi passando o tempo e o meu foco, que era o Senhor Jesus, em servi-lo, né, para ser honrada por Ele, foi totalmente perdido. Eu comecei a olhar para as minhas companheiras de obra, para as obreiras que, no entanto, eram abençoadas, começavam a namorar, noivar, outras se casavam. E eu já não me preocupava mais no servir a Deus para ser honrada. E eu tirei todo o meu foco. Foi aonde, então, eu comecei a questionar a Deus por quê. O porquê que eu não era abençoada, o porquê que eu não conseguia um namorado dentro da igreja. Se eu servia a Deus, por quê? Por que Ele não me honrava? E esse questionamento, essas dúvidas, me fizeram esfriar. Foi aonde eu já parava de ter a minha comunhão com Deus, de meditar na palavra, de jejuar.
Eu queria realmente só resolver a minha vida sentimental. Foi então que com 2 anos na obra, eu conheci uma pessoa, que ele chegou na igreja e foi tudo muito rápido, porque eu já não tinha mais a direção de Deus, então eu não queria mais me preocupar se ele estava liberto, se realmente era ele o homem que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu simplesmente não dei ouvidos para que os homens de Deus me disseram que não era a hora, não era o momento, e eu fui em frente. Eu não dei ouvidos. E foi onde começou todo o meu pesadelo, né? A gente começamos a namorar e com 3 meses, exato 3 meses, eu já descobri que eu já estava grávida. Por algum tempo eu até vinha nas reuniões, trabalhava mesmo no pecado, eu colocava o meu uniforme, eu trabalhava nas reuniões e com 3 meses eu descobri que eu estava grávida e confessamos nossos pecados diante de Deus e diante do nosso pastor na época, no qual ele nos orientou, nos tirou de obreiro sim, mas nos orientou, se propôs a nos dar todo o suporte, a nos ajudar para que a gente permanecesse ali, né, buscando a Deus, se consertar com Deus. Mas eu já não conseguia mais. Por algumas vezes eu vim até a igreja, até as reuniões, mas o diabo ele me acusava muito. Às vezes poderia até não ter ninguém me olhando, mas parecia que todo mundo me olhava, principalmente os meus companheiros de obras, como se eles estivessem me acusando. Foi então que a gente parou, se afastamos, fiquei afastada por 5 anos. Eu falo que o tempo de sofrimento antes de chegar à igreja e conhecer a Deus, todo aquele sofrimento que eu tive no passado, não foi nada perto desses 5 anos que eu me afastei da presença de Deus. Eu posso dizer que eu desci no inferno. Ele tinha um emprego muito bom e ele perdeu esse emprego a ponto da gente depender das pessoas para compra, para pagar aluguel, perdemos carro e a nossa vida foi só decaindo cada dia mais. A gente começou com muitas brigas, eu manifestava dentro de casa, a minha vontade ali era de matar. Eu sentia o gosto do sangue na minha boca e o desejo ardente dentro de mim de matar ele, de matar minha filha. E numa sexta-feira fui deitar, a minha filha dormindo do meu lado, e eu despertei muito rápido, assim. Os meus olhos se abriram, mas eu não conseguia me mexer. Eu não mexia a cabeça, eu não mexia os braços, eu não mexia a perna, era somente os olhos na direção para conseguir olhar minha filha. E de frente comigo foi aonde eu vi o próprio demônio vindo de encontro comigo. Naquele momento ali, a única coisa que vinha na minha mente: eu vou morrer, ele vai me levar. E foi tudo muito rápido, era muita risada, era muito choro que eu ouvia. E eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia gritar, nem que se fosse resolver a situação, eu não conseguia fazer nada. E da mesma forma que eu despertei, no estalar dos olhos, muito rápido, ele também desapareceu. E nesse momento que desapareceu, eu já consegui me mexer. E aquela angústia tomou conta de mim, aquele desespero de ter a consciência de que o diabo ele vai me matar, ele vai me levar. Foi então que por poucas horas eu consegui dormir pouco e no sábado pela manhã uma esposa do pastor me mandou uma mensagem que a gente era obreira junto na minha época e ela me mandou uma foto dela de obreira trabalhando na reunião do esposo dela e ela mandou assim: minha irmã, que saudade da gente com a nossa farda de guerra. Por outras vezes ela já havia mandado mensagens para saber como que eu estava,
Mas eu já não respondia, visualizava, já não respondia, já não queria mais contato com ninguém que era, né, de Deus, que era da igreja. Foi então que eu fui humilde para pedir ajuda para ela e de imediato o esposo dela entrou em contato com o pastor que estava na nossa igreja na época e ele prontamente me atendeu e foi aonde eu comecei por todo o meu processo novamente. Meu processo de libertação, de buscar o meu encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. E então eu consegui, pela misericórdia de Deus, depois de 5 anos, eu consegui voltar para a presença de Deus. Hoje eu sirvo ao meu Senhor. Hoje eu tenho a minha comunhão com Deus. Hoje nada. O amor que eu tenho pelo meu esposo, o amor que eu tenho pela minha filha, nada, literalmente nada me afasta da presença de Deus, nada. Tenho minhas lutas, tenho minhas guerras, mas em tudo eu tenho a certeza de que Ele é comigo e eu sou com ela, com Ele. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi voltar. E eu voltei. Pois é assim mesmo que a pessoa se sente quando ela conhece a verdade. Eu imagino, pastor Rui, o tanto de pessoas que conhecem a verdade e se afastaram de Deus e estão vivendo a mesma expectativa, essa expectativa horrível que a Priscila vivenciava. Essa opressão, né? Porque é uma opressão, a pressão do mundo sobre ela, querendo a alma dela, né? Há uma briga, né, bispo? Essa é a verdade. E o medo, né? Porque a pessoa conhece a verdade, ela fica com medo de morrer enquanto ela está afastada. Ela conhece a verdade, ela tem medo de que o arrebatamento aconteça, porque ela já ouviu falar. E ela sabe que vai acontecer. E todos nós que conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer. Mas a pergunta é, se fosse hoje, se for acontecer hoje, se o arrebatamento for acontecer antes da meia-noite de hoje, e se você for dar o último suspiro hoje, você sabe para onde você vai? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Se o arrebatamento for nessa noite, se o arrebatamento, ou se você for dar o último suspiro hoje, porque nisso devemos pensar, porque o que está em jogo é a eternidade, tá certo? Então pense nisso. Se você quiser, você já pode se voltar para Deus hoje ainda. Daqui a pouco nós vamos ter uma oração para você fazer isso. Ou se você estiver assim, você está numa situação que você não pode esperar mais. Você pode fazer isso agora. Você faz uma oração nesse momento. Você se arrepende dos seus pecados. Você, nesse instante, toma a decisão, porque você não precisa esperar sentir. Eu quero sentir o momento. Eu quero sentir quando chegar a minha hora. Eu quero sentir vontade de perdoar. Eu quero sentir vontade de me batizar. Sabe, bispo, eu quero sentir vontade de ir na igreja. Não espere sentir vontade. Tome a decisão. Tome a decisão agora. Você pode estar preso, você pode estar agora no hospital, você está no local de trabalho, você está em casa, no automóvel, onde quer que você esteja. O próprio Deus está fazendo você assistir o programa agora. E você já pode se voltar para Deus nessa noite, agora mesmo. E quando você faz isto, no mesmo instante, você já sente paz, você já sente uma tranquilidade, você percebe que
aconteceu algo dentro de você, porque por causa da sua humildade, o Espírito Santo, ele te dá o dom do arrependimento. Ele vem e te assiste nas tuas fraquezas, tá certo? Eu estava vendo, pastor Rui, por gentileza, esse jornal, pega para mim aqui, o jornal Folha Universal dessa semana, que eu vi algo parecido com isso que eu estou falando aqui, sobre a pessoa voltar, né? Sobre a pessoa, isso aqui, ó, da cela espiritual eu já havia saído. Tá vendo aqui? Mostra aqui. Da cela espiritual eu já havia saído, porque às vezes a pessoa está presa, né? Fisicamente, mas espiritualmente ela não está mais. Está livre. Está livre, sabe? E você pode estar até preso, você pode estar numa cela, numa cadeia física, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você sai da cela espiritual, como está aqui o relato do Luiz Fernando. Quando estava preso, Luiz Fernando da Silva recebeu a verdadeira liberdade. Entenda como isso foi possível. Então, está aqui no Folha Universal dessa semana. E por falar do Folha Universal, a Madalena foi alcançada através do Folha Universal. Vamos ver. Boa noite, bispo. Meu nome é Madalena, sou da Catedral de São José dos Campos e eu vim contar um pouquinho da minha vida antes de conhecer Jesus na igreja. Eu era depressiva, meu esposo tinha problema de alcoolismo, meu casamento estava acabando. Quando Deus usou uma vizinha para me evangelizar com uma Folha Universal. E ela jogava todos os dias essa folha 3 vezes na semana na minha varanda. Confesso que joguei até algumas fora, nem li, mas ela insistia toda semana. Então, eu falei assim, eu fiquei com curiosidade, eu falei, então eu vou dar uma olhadinha para ver o que tem de tão importante nessa folha, que ela me evangelizava todos os dias com a folha. Então, eu pude ver os relatos das curas, casamento sendo restaurado, e então me deu essa curiosidade de ir lá na igreja para ver esses testemunhos, né, que eu também precisava de uma benção dessa. E eu pude contemplar que realmente lá eu tive a minha libertação, meu esposo foi liberto dos vícios, meu casamento foi restaurado e hoje eu posso dizer que a Folha Universal salvou a minha vida e o meu casamento. Quer dizer, o Senhor Jesus salvou a sua vida e o seu casamento através do jornal Folha Universal. Fique claro, né, pastor? É verdade, com certeza. E a Folha Universal fazendo até casamento, né, bispo? Fazendo até casamento. A Folha Universal eu falo isso há muito tempo, é o maior folheto de evangelização que existe. Você pode adquirir neste domingo um exemplar da Folha Universal, no Universal mais perto da sua casa. E você que é um ganhador de almas, você pode patrocinar, você pode doar um fardo de jornais para que a gente possa alcançar essas pessoas como a Madalena foi alcançada. Pastor Rui, tem aí mais uma pergunta? Sim, bispo. A Lívia, lá de Belém do Pará, ela diz assim: olá, bispos e pastores, gostaria de saber o que acontece quando uma pessoa que não tem o Espírito Santo tenta expulsar um demônio. Não expulsa, né, bispo? A verdade é essa, né? O diabo engana, não é verdade? Porque para que a pessoa possa expulsar um demônio, ela tem que estar revestida com o Espírito Santo. Por isso que o obreiro, uma das condições principais para que ele possa ser obreiro, é ser batizado com o Espírito Santo, né, bispo? É verdade. E a pessoa pode até usar o nome de Jesus para expulsar. Pode até usar o nome de Jesus, mas essa pessoa tem que realmente estar comprometida com Deus, porque se ela, mesmo que ela não seja batizada com o Espírito Santo, como eu já vi, quando o trabalho começou na África, por exemplo, verdade, manifestaram tantos demônios que não tinha quantidade de obreiros e o bispo pediu que os próprios membros expulsassem os demônios. Porém, alertou aquelas pessoas que elas deveriam estar realmente com suas vidas na mão de Deus para que aqueles demônios que foram expulsos não se voltem contra elas. Com certeza. E elas devem imediatamente buscar se revestir, né, se revestir com o Espírito Santo de Deus. Ser batizadas com o Espírito Santo. Tá certo. Eu vou agora atender uma pessoa que deseja falar conosco. Boa noite. Boa noite, bispo. Com quem eu falo? Com a Neide. Ô, Neide, fala de onde?
Fala aqui de Itaquera. Itaquera. Pois não, Neide, o que você deseja do programa Obreiros em Foco? Então, Bispo, hoje, graças a Deus, eu sou feliz porque Deus fez o impossível na minha vida. Quando eu tinha 27 anos, eu tive um caso, assim, impossível para os médicos. Sim. Eu tive leucemia. Eu sentia, assim, muita dor, tinha muitas manchas no corpo. Leucemia, você tinha, Neide? Leucemia, para a gente entender, é um tipo de câncer no sangue, é isso? Isso, é câncer no sangue. Pois não. Então, eu passava muito mal. E aí chegou um dia, eu resolvi ir ao médico. O médico disse que eu estava com anemia, né? Aí eu até fiquei feliz, porque a anemia a gente toma um remédio e passa, né? Mas aí foi engano. Depois de uma semana, eu acordei e eu estava com a pele muito roxa, e pupilhas, unhas, tudo preta. Então eu fui para o pronto-socorro, chegou lá o médico e se assustou com a situação. Só que aí o médico falou para mim, eu já sei o que é, mas eu vou confirmar. Uma hora depois veio o resultado, que eu estava com leucemia, né? E o médico falou que eu não tinha mais chance de sobreviver, porque eu já estava muito avançado. Meu Deus, espera aí. Neide, você é obreira da igreja, membro? Sim, senhor, sou obreira. É obreira. E você, há quantos anos atrás você teve esse câncer? Há 21 anos atrás. 21 anos atrás. Então, nós vamos ter aí o Domingo dos Impossíveis. Então, você quer dar o seu testemunho porque 21 anos atrás você chegou à igreja e você tinha leucemia. Sim, senhor. Há 21 anos atrás eu cheguei, mas depois que o médico falou isso para mim, que eu não tinha mais chance de sobreviver, eu não acreditei nele, eu mudei de hospital. Sim. Mesmo os médicos não aceitando que eu mudasse de hospital, que ele falou que se eu saísse, eu poderia morrer no meio do caminho. Eu fui para um outro hospital. Nesse outro hospital, eu fiquei 9 meses em tratamento dentro do hospital, internada. 9 meses? 9 meses. Fazendo tratamento, fazendo experiência, e eu só emagrecia, não tinha chance. E aí os médicos sempre falando que eu não tinha chance. E depois de 9 meses de muito sofrimento, os médicos me mandaram ir para casa. Chamou minha mãe e falou para minha mãe me levar, porque 30 dias eu não estava mais viva. Porque o que poderia fazer eu tinha feito. Os médicos mandaram você para casa depois de 9 meses de internação e disseram que você teria mais 30 dias de vida. Sim, senhor. Chamou sua mãe direitinho. E aí, Neide, o que aconteceu? E aí, no dia seguinte, olha, dentro do hospital mesmo, eu já estava agindo a fé, porque eu tinha uma televisão na minha frente, e aí eu comecei a ver o programa, comecei a fazer oração, tomando a água, e eu já me sentia assim, mais avivada, melhor. Aí o médico veio com essa notícia, que eu ia para casa e eu ia morrer dentro de 30 dias. Isso se eu não saísse de casa, porque se eu saísse de casa eu ia morrer antes por causa das infecções da rua. Sim. E aí, no dia seguinte, quando eu saí do hospital, eu fui à igreja. Minha mãe me levou, porque eu não tinha condições de andar. Sim. Né? Eu estava com 30 quilos, não tinha cabelo, eu andava de máscara, né? Que eu fui até a igreja. E a minha mãe me levou até a igreja. Você tinha 30 quilos? Você estava com 30 quilos. Você pesava 30 quilos. Então, eu saí do hospital, não andava. Você só tinha pele e osso. A Neide era pele e osso. Pele e osso. Sei. Isso mesmo, isso. Então, assim, e tudo que eu comia eu colocava para fora. Então, eu não tinha condições de sobreviver para os médicos, né? Sim. E aí, dentro de mim já estava aquela força, não, eu vou sobreviver. Então, eu pedi para minha mãe me levar até a Igreja Universal, e lá eu participei da reunião
fiz um propósito de Deus, coloquei a minha vida no altar, né? E eu já saí dali com vontade de comer, né? Porque eu não tinha vontade, porque eu comia e colocava para fora. E dentro de 30 dias, eu já andei, já ia para a igreja com a minha própria perna, né? E fui ao médico, voltei para o médico. Sim. Dentro desses 30 dias, e o médico, eu pedi para eles fazerem o exame para mim. E quando eles vieram com o exame, o médico falou para mim, você está melhor do que eu. Eu falei, não, mas isso eu já sabia, né? Eu dentro de mim falei isso, porque eu sei que eu creio. Meu Deus. Quer dizer, a minha vida. O mesmo médico que te deu 30 dias de vida, ele disse, você está melhor do que eu. Iniciou, porque Quer dizer, olha, dentro de 9 meses, foi uma equipe médica cuidando de mim. E quando eu cheguei nesse dia, esse médico ele fez questão de chamar os outros médicos para olhar o exame. E aí me entregou falando, você está melhor do que eu. Ô, Neide, eu quero fazer... O que aconteceu com você, Neide? Senhor, não entendi. O que foi que aconteceu com você? Ao chegar na igreja? Não, para aqui, você tinha 30 dias de vida e depois você voltou ao médico, o médico disse, você está melhor do que eu. O que aconteceu com você, Neide? Curada. Aconteceu o impossível, Neide. Você não tem nenhuma leucemia mais, parece que nunca teve. Parece que nunca teve. Neide, você provou o impossível. Aquilo que era impossível para os homens, Deus realizou na sua vida. Nós vamos ter, Neide, neste domingo, o segundo domingo dos impossíveis. O que você diz para a pessoa que está numa situação igual à sua, com 30 dias de vida, com uma semana, deram para ela 6 meses de vida, ela não tem mais expectativa de vida. O que você pode, Neide, dizer para essas pessoas? Bispo, eu falo para essas pessoas, primeira coisa, enquanto a vida há esperança, né? E não podemos seguir pela parte negativa, temos que crer que tem um Deus vivo, um Deus grande, um Deus que pode tudo. Só Deus pode curar, pode transformar qualquer situação na nossa vida, né? Não só na saúde, mas toda situação. Então, que creia, acredite, saia da sua casa, saia do seu comodismo e vá buscar Deus, porque Deus, Ele vai te dar a resposta. Amém. Como eu não tinha condições de ir com as minhas próprias pernas, mas minha mãe me levou. Então, mas eu tive a vontade, né? Então, sim, temos que ir buscar. Isso é importante. A resposta. Você teve que querer, né, Neide? Sim, senhor. E a pessoa que quer, Neide, mesmo que ela não tenha condições de ir com as próprias pernas, pede para alguém lhe levar. Não é isso mesmo, Neide? Isso mesmo. E depois de 21 anos, aquela que ia morrer em um mês, hoje é uma obreira na Igreja Universal. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória dele, né? E hoje não você... somos nada. E hoje a Neide, que tinha 30 quilos, hoje estou vendo aqui, a Neide está fortinha, né? Hoje nem vou falar. Eu já estou bastante quilos. Que legal. Hein? Como é que é? Não deu para te ouvir, Neide? Hoje eu já estou com 57 quilos. Ah, tá bom. Que legal. Hein, Neide, você é obreira na Igreja Universal onde? No Braz. No Braz. Você é obreira aqui do Templo de Salomão. Sim, senhor. E você vai estar conosco neste domingo, então. 7 da manhã com o Bispo Macedo. Vai ter 9h30 da manhã com o Bispo Renato Cardoso. E às 18 horas com o Bispo Júlio Freitas. Com certeza, eu estarei nas primícias, 7 horas da manhã. 7 da manhã. Neide, muito obrigado pela sua participação. E neste domingo, inclusive, eu vou estar participando, realizando uma reunião muito especial aqui na Igreja da Zona Leste, no Jardim Planalto. Você conhece? Você é residente aí do Jardim Planalto, ou próximo, neste domingo eu vou estar aí na Igreja do Jardim Planalto. Daqui a pouco nós vamos dar o endereço, tá bom? Então, olha aí o que aconteceu com a Neide. Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Para quem andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, ressuscitou mortos. Para ele, existe algo impossível?
É neste Deus vivo que você precisa depositar a sua confiança e crer que através dele o impossível da sua vida se fará possível. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você que está desacreditado, por tanto ouvir que para o seu problema não tem mais jeito, neste domingo, 20 de setembro, o segundo domingo dos impossíveis, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então vai ser muito forte, hein, Pastor Rui? Com esse certeza, segundo domingo dos impossíveis. Dos impossíveis. Você que precisa do impossível, você é o nosso convidado todo especial para estar com a gente nesse domingo, Bispo. Aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30, 18 horas, eu vou estar no Jardim Planalto, a Igreja Nossa Universal, aí no Jardim Planalto, aqui na Zona Leste mesmo. Você vai estar onde domingo agora? Eu vou estar lá em Lausanne Paulista, Bispo, junto com o Bispo Emerson, às 7, Pastor Paulo, e às 9h30 com o Bispo Emerson. Sabe o endereço lá? Avenida de Direitos Humanos, 1680, né? 1190. 1190, isso mesmo. É isso aí. Tá bom, nós vamos agora ver as pessoas que não se isolaram do altar. Algumas igrejas, os obreiros afirmando, falando, declarando que em meio à pandemia eles não se isolaram do altar. Meu nome é Lourdes Cordeiro, tenho 44 anos e sou gerente de compras. Eu ouvi falar da igreja Universal através de um jornal semanal. O Edir Macedo é ladrão, você vai lá, o Edir Macedo vai te roubar. O Edir Macedo, ele chama demônio na sua cabeça, não vai lá na igreja do Edir Macedo. Você pode ir em qualquer igreja, mas na do Edir Macedo você não vai. Então, tanto os meus familiares como os meus vizinhos, os amigos que eram todos católicos, a gente odiava a igreja, né? Falar Igreja Universal, não. Eu era extremamente religiosa, era católica, de família católica, e a gente falava que nasceu católica, ia morrer católica, mas eu não conseguia encontrar Deus. Eu ouvia falar, mas eu não sabia que Ele existia. Eu era uma pessoa extremamente vazia, deprimida, eu chorava muito. Tinha toda uma bagagem por trás disso, que foi um crescimento muito sofrido, a gente passava bastante necessidade, um pai alcoólatra, que causava terror dentro de casa, né? Esse quadro clínico que eu estava já de depressão, de angústia, era tão angustiada que eu não conseguia enxergar uma saída. A saída que eu estava vendo naquele momento era morrer. Eu pensava em morrer. O que aconteceu? Eu trabalhava com uma pessoa e aí essa minha amiga falou: Lu, eu tô percebendo que você não tá bem, você pode ir embora para casa. E no caminho para casa, eu me lembro muito claramente dessa cena, eu fiz uma oração do meu jeito e falei: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, me ajuda, porque eu não aguento mais. Então foi nesse momento que eu apelei para Deus. E aí essa minha amiga me contou que a mãe dela tinha conhecido a Igreja Universal e estava frequentando. Aí eu falava: poxa, Inês, mas na Universal não pode ser em outra igreja, não é outra igreja, é a Universal mesmo? Ela falou: é a Universal. Mas aí eu acabei aceitando o convite e aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu cheguei na Igreja Universal, quebrei esse preconceito, o que mais me chamou a atenção e que eu nunca vou me esquecer é a forma como era passado Deus para as pessoas. E eu já me senti super bem com as pregações, com o que eu estava ouvindo, a libertação que estava acontecendo dentro de mim. Eu já conseguia dormir, eu não me sentia mais vazia. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu percebi que eu estava mais paciente, estava mais calma. E aí, com um mês que eu estava na igreja, eu tomei a decisão. Eu falei: eu vou me batizar nas águas. Eu entendi o que era o batismo e aí eu tomei essa decisão. E aí, depois de
5 meses que eu estava na igreja, eu já estava entendendo o que era o Espírito Santo e era exatamente o que eu precisava, a paciência, o domínio próprio, a paz. Eu nunca vou esquecer que foi no domingo de manhã, eu tinha me preparado a semana toda, eu orei de madrugada e o meu pai até, na época, falou, essa menina tá ficando louca, porque eu estava orando de madrugada, eu estava pronta, com a minha roupa pronta, e aí o pastor chamou na frente do altar. Aqueles que querem receber o Espírito Santo, vem aqui na frente do altar. E eu lembro nesse domingo de manhã que eu fui na frente do altar, começou a buscar o Espírito Santo e eu recebi. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aquele domingo de manhã eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí eu saí dali da igreja e eu queria contar o que era o Espírito Santo. Então, para mim, eu não imaginava do que Deus seria capaz de fazer na vida de uma pessoa, nem na minha, tudo que Ele já fez. Porque tudo o que eu queria, eu quero receber o Espírito Santo, quero me entregar para Deus, aconteceu naquele momento. Foi uma entrega completa, uma entrega total. E depois disso, a minha vida, ela se transfigurou, ela se transformou. Foi um marco daquele domingo de manhã. Até hoje, a minha vida ela é completamente diferente. Se eu for comparar a minha vida hoje, a minha vida atual com a minha vida do passado, ela é completamente diferente. Porque uma pessoa que pensou em se suicidar porque não viu uma solução, que via brigas dentro de casa e vícios, que era nervosa, que era uma filha insuportável para a vida que eu tenho hoje, depois de receber o Espírito Santo, depois de conhecer a Igreja Universal, eu sou extremamente grata. Porque hoje a minha vida ela é completa, eu tenho paz, eu que antes passava uma situação financeira bem difícil, me recordo na minha infância de pedir, mãe, pode comprar uma bolacha recheada? E ela falava, ó, come farinha com açúcar, porque não tinha. E hoje eu posso comer o que eu quero. Recentemente, agora em fevereiro, eu estava numa viagem a negócios no México, voei de classe executiva, com tudo pago pela empresa, fiquei nos melhores hotéis, já viajei 2 vezes para a Holanda, para a Bélgica, tive a oportunidade de fazer uma graduação, uma faculdade. Eu tinha um sonho também que era fazer um MBA, por conta da minha profissão, então eu consegui fazer o MBA. A minha vida teve um avanço muito grande, eu sou muito grata à Igreja Universal, que me estenderam a mão, que não foram como eu, porque eu fui preconceituosa. Mas a igreja nunca foi assim. Me receberam, me abraçaram, cuidaram de mim e hoje eu estou aqui, muito grata a Deus, à Igreja Universal, ao Bispo de Macedo, porque se ele não tivesse perseverado, eu não estaria aqui hoje também, Eu me sinto privilegiada, honrada, por saber que o meu corpo hoje ele é o templo do Espírito Santo, que eu não estou sozinha e uma certeza absoluta de que se Jesus voltar agora, eu irei subir com Ele. Então, eu quero mostrar para todos vocês, antes de fazer a oração, o seguinte. Eu disse que iria mostrar como a palavra de Deus fala daqueles que conheceram e viraram as costas para Deus. Diz assim, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, a pessoa escapou das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do conhecimento, a pessoa escapa, se livra, se liberta, é curada. Então diz assim, se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então, observe muito bem isso. Você que se afastou de Deus, hoje sua vida com certeza está muito pior do que quando antes você não conhecia. Porque você escapou das corrupções, das contaminações, dos demônios, das doenças. Você escapou do mal, porque você conheceu a palavra de Deus. E você se deixou envolver de novo. E então o seu último estado hoje é pior do que o primeiro. Aí o versículo seguinte diz, porque melhor, veja bem, versículo 21, porque melhor lhes fora nunca, é isso mesmo? Não. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Deu para entender? Melhor que você não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento
que lhes fora dado. Você conheceu e você não se apegou, você se desviou. Sabe como é que a palavra de Deus compara? Considera essas pessoas? Olha que forte. Versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro, né? Na outra tradução diz, a revolver-se na lama. Tá certo? Então, deste modo, sobreveio o que diz certo adágio, verdadeiro certo ditado: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou lá para a lama. Então, se você está afastado de Deus, por qualquer, não importa o motivo, você saiu magoado, você não recebeu aquilo que você queria, então nós vamos fazer a oração agora, para que você se volte para Deus, para que você nessa noite receba a libertação. Você, sendo humilde, o Espírito Santo vai vir te assistir, ele vai vir te ajudar agora, tá? E nesse domingo você vai conseguir voltar. Procure neste domingo às 7 da manhã, 9h30 ou 18, em uma Universal mais perto da sua casa. Se você quiser vir aqui no Templo de Salomão, a partir das 6 da manhã, as portas vão estar abertas. Eu vou orar agora com você. Nós não temos muito tempo, mas eu quero fazer uma oração com muita fé. Feche os seus olhos, se for possível. Feche os seus olhos. Se você puder, dobre os seus joelhos agora, porque nós vamos orar. Senhor Espírito Santo, entramos em oração em nome do Teu Filho Jesus, em favor dessas pessoas que um dia estiveram na Tua presença e se afastaram, meu Deus. Olharam para os lados, olharam para os homens, foram vencidas, meu Pai, pelo brilho, pelo fascínio deste mundo, desta vida, foram enganadas pelos sentimentos do coração. Como tivemos aí as vigílias da peneira, elas foram peneiradas na mente, no coração e foram reprovadas. Mas neste momento de oração, elas estão recebendo a chance, a oportunidade de voltarem para o Senhor. Que Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Deus, ao encontro dessas pessoas. Que o Senhor dê forças para elas agora retornarem, meu Deus. Que elas tomem a decisão de voltar, a decisão de perdoar, liberar perdão para aqueles que lhes ofenderam, aqueles que lhes decepcionaram, aqueles que lhes feriram, traíram. E hoje ela está, meu Deus, numa situação muito pior do que quando ela não conhecia a verdade. Dê forças para ela, venha ajudá-la agora. Minha amiga, meu amigo, receba o toque do Espírito Santo. Libere perdão para as pessoas que te fizeram mal e receba no mesmo instante o perdão de Deus. E com este perdão, receba a paz. Receba paz agora, receba forças agora. Você que estava doente, receba forças para se levantar. E neste domingo, chegar em uma Universal e receber o milagre. O impossível vai acontecer na sua vida. Esta água que você preparou, seja abençoada, a unção do Espírito Santo esteja sobre este copo e sobre este recipiente com água. E todos que creem, digam que assim seja, e graças a Deus e amém. Graças a Deus. Vamos beber da água, beba com fé. Graças a Deus. Nós estamos então, Pastor Rui, finalizando a nossa participação. Domingo, a oportunidade para todos. Com certeza. Você é o nosso convidado mais do que especial para estar em uma das nossas igrejas Universal do Reino de Deus, espalhado pelo mundo inteiro, pelo Brasil e aqui no Templo de Salomão mesmo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Sábado que vem vai ter a reunião com os homens. Um forte abraço e até a próxima.